agora o Bispo Fé em Família aqui pela Rede Gospel de Comunicação, sempre trazendo as melhores tardes do seu dia junto com a gente, porque aqui na Rede Gospel você vai se informar, você vai ter uma companhia maravilhosa, mas principalmente você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. É o Bispo Fé em Família e hoje nós vamos trazer ela que tem 29 anos de experiência na operação de imobiliárias de alto valor. E ela atua na prevenção de riscos e na proteção patrimonial. No programa de hoje eu recebo a doutora Clívia Furtado para mostrar como comprar tão sonhado imóvel, a casa própria, sem o risco de você cair nos golpes cada vez mais comuns no mercado imobiliário. Hoje também nós vamos falar sobre a maquiagem infantil. As redes sociais, como o TikTok e outras que têm crianças presentes, infelizmente, têm incentivado cada vez mais o uso dos cosméticos e da maquiagem cada vez mais novos. Só que a maquiagem não é seguro para a pele da criança. E hoje a doutora Lúcia vai explicar quais os riscos que você está expondo o seu filho, isso que pode parecer só uma brincadeira. E na nossa culinária, a gente traz uma história de vida incrível que eu tenho certeza que vai te inspirar. Ela começou produzindo refeições em casa e hoje ela já ultrapassou a marca de mais de 170 mil marmitas vendidas. No programa de hoje eu recebo a chefe Márcia Furlan, que vai falar sobre alimentação saudável e a praticidade de você preparar as suas marmitas para a semana inteira e pode virar também uma fonte de renda. A gente vai aprender hoje uma galinhada fit, você que está precisando acrescentar proteína aí no seu dia a dia. Hoje também, com mais de 1 milhão de seguidores, ela tem impactado a internet. Hoje eu recebo aqui no Bispo Fé em Família, ela que é uma princesa, eu admiro pela disposição, pela garra, por vencer o cancelamento. Mari Coalho vai contar pra gente como ela tem sido luz numa geração totalmente dominada pela influência digital. A gente vai começar muito bem o Bispo Fé em Família falando daquilo que eu amo, que é o poder de Deus sobrenatural na vida daquele que crê. Eu amo ouvir testemunhos e hoje eu estou recebendo aqui no Bispo Fé em Família o Vinícius e ele buscou a fé em Deus quando tudo parecia parado. Não tinha respostas, não tinha caminho, mas ele descobriu um grande segredo. O segredo da fé e dos desafios. E através de um voto de fé, ele vai contar como a vida dele passou por um divisor de águas. Antes e depois da atitude de fé dele, não parou nele, tá? Eu conheci pessoalmente, por isso que eu os convidei para estar aqui. A irmã dele também, porque aquilo que é bom, a gente quer que todo mundo que a gente ama viva junto com a gente também, não é, Vinícius? Seja muito bem-vindo aqui no Bispo Fé em Família. Feliz de te receber aqui no Bispo Fé. Vinícius, me conta como foi essa tua trajetória de fé. Bom, eu vou no hall já tem um tempo, já tem mais ou menos uns 5 anos que eu vou lá e tudo. E aquela coisa, eu comecei a ir no hall e tudo, quando eu comecei lá eu era recém-formado, enfim, passava por bastante dificuldade financeira e etc. E as coisas foram acontecendo, eu fui fazendo votos no altar e tudo. E Deus foi trabalhando, Deus foi operando verdadeiros milagres na minha vida. E minha família começou a ver aquela coisa, ver o agir de Deus, o trabalhar de Deus. Durante esse tempo eu fiz alguns votos no altar e tudo, conquistei meu primeiro imóvel, o meu primeiro carro. Mas espera aí, você é o primeiro da tua família a ter a casa própria? Isso. Então você ali, no Renascer Hall aqui em São Paulo, na Moca, Rua Doutor Almeida Lima, através da tua fé foi desafiada, Vinícius. Isso. E o voto, ele tem esse poder, né? Exato. De fazer com que a gente se levante, que a gente creia e que a gente busque em Deus esse impulsionamento da fé.
não Exato. é, Vinícius? E eu com 26 anos, Meu Deus, é novo demais, gente. com 26 anos assim foi um marco, né? Conquistar meu primeiro imóvel, conquistar meu primeiro carro, conquistar meu imóvel, depois acabei trocando de veículo por um ainda melhor e tudo. Olha aí, gente, espera aí. Olha o carro que Deus deu a ele, a casa própria com 26 anos. E o Vinícius começou a viver uma história diferente da família inteira. E aí, Vinícius, eu conheci no dia que nós estávamos autografando o devocional Bom Dia com muita alegria. Você me contou esse testemunho e você estava com a tua irmã. Camila Isso. estava totalmente entregue à depressão. Exato. Ela, uma moça jovem, tudo, mas que estava cativa, né? Estava cativa nesse laço que é a depressão. E ela vendo eu caminhando para a igreja, vendo o agir de Deus na minha vida e tudo, e ela começou a frequentar também. E aí ela também se levantou com votos e tudo, e Deus, aquela coisa, né? A bênção ela sempre vem na nossa vida e também é para abençoar aqueles que estão à nossa volta. Sim. E Deus também começou a honrar ela e abençoar. A primeira bênção, assim, né, foi essa cura. Ela saiu de um estado, assim, de depressão que ela estava, uma situação totalmente, assim, cativa mesmo, né? Tem a foto da Camila antes e depois, porque no dia que eles me contaram o testemunho, que eles me mostraram a foto da Camila, eu falei, olha, o que Deus, ela realmente renasceu em Cristo. Tem aí a foto da Camila antes, produção? Tá aí, ó. Olha aí. Essa é a Camila antes e essa é a Camila depois da depressão. Bom, a primeira coisa mais importante, né, Vinícius? Ela foi transformada de dentro para fora. Isso é um verdadeiro renascer, né? Ela teve um renascer em Cristo verdadeiro. Sim, totalmente. Gente, ela é uma gati. Olha ela que... então, agora você vai ver como a Camila tá hoje, tá? Ela tá linda, uma gata, uma princesa totalmente renascida. E nunca mais você viu a tua irmã dominada pela tristeza, Vinícius? Nunca mais. Já cheguei a socorrer ela em momentos de crises e tudo, e sempre eu ali buscando e clamando, falando, Senhor, entra nessa situação e tudo, até que teve um dia que ela se levantou e Deus entrou com o poder dele, né? E aí foi essa questão dessa cura da depressão, também foi uma mudança de trabalho. Ela trabalha com vendas e tudo, ela vendeu assim como nunca antes tinha vendido, né? Essa é a palavra correta. Então foi assim, foi um verdadeiro agir de Deus. A gente olhava e falava assim, é Deus. Você me contou, Vinícius, que já teve mês na tua vida que você não tinha o valor para terminar um mês. Sim. Que você teve meses da tua vida que você precisou até pedir emprestado. Exato. E que Deus mudou tua sorte de tal maneira que hoje você é aquele que empresta. Exato. É isso, Vinícius? É isso. Eu já passei por situações e tudo, e eu já estive nessa situação de eu ser aquele que precisava de pedir. E recentemente eu estava num lugar e tudo, e até que chegou uma pessoa e ela começou a contar e tudo, e ela estava nessa situação no qual um dia eu tive lá, né? E eu senti de Deus no meu coração, e ela precisava de um valor e tudo para algumas coisas, e eu senti de Deus no meu coração que eu tinha o valor que eu poderia emprestar e não iria me faltar. E aí eu me coloquei nessa situação que eu falei assim, um dia eu estive nessa posição, e eu encontrei alguém que me estendeu a mão. E hoje, graças a Deus, hoje eu estou na posição que eu posso ajudar, que eu posso estender. E assim eu fiz. Então, e aí eu sempre tenho isso comigo, né? Eu sempre me lembro de onde eu estava e de onde eu estou, de onde Deus me colocou. Deus colocou num lugar de honra e hoje a tua irmã que você viu tantos anos sofrendo, vê ela liberta, uma mais que vencedora na carreira, feliz, realizada e curada, Vinícius. Como que é para você hoje ver a tua família toda, tua família verdadeiramente renasceu em Jesus? Renasceu. Para mim é uma grande bênção, né? Eu sempre falo que
as bênçãos de Deus, eles vêm atrás dos seus filhos, eles perseguem os seus filhos e a gente também persevera e se posiciona buscando elas. E para mim, assim, é o poder, eu vejo claramente o poder de Deus e hoje, na minha vida, eu vejo a diferença entre o que serve e o que não serve. Algum dia o voto fez falta na tua vida, Vinícius? Nenhum dia. Muito pelo contrário, transbordou ainda mais, ainda além daquilo que eu esperava, daquilo que eu imaginava. Então, foi uma grande bênção e foi a melhor decisão que eu podia ter tomado. Aleluia. Obrigada, Vinícius, pelo seu testemunho. Feliz de te receber aqui na Rede Gospel, que é fruto dos dízimos, das ofertas, dos votos. E é isso que eu quero falar com você. Você nunca vai ver uma pessoa que pratica o dízimo e oferta criticando. Sabe por quê? Porque nós que praticamos, a gente vive o fruto desse princípio que é honrar a Deus. Muitas vezes tem coisas que estão paralisadas na tua vida porque as vozes tiraram da tua mão o poder de honrar a Deus, para que você continue escravo da escassez, para que você continue mais uma geração repetindo o ciclo que estava presente na família do Vinícius. Ninguém tem casa própria, a vida é difícil, prosperar é impossível, você vai ser endividado, você vai ser depressivo. Não. Há cura no nome de Jesus Cristo. E há também prosperidade e transformação. Quando Deus começa a entregar aquilo que é mais precioso, que é a paz, que é a alegria, que é a ousadia, porque o Vinícius deixou de ser aquele menino acuado, né? Envergonhado. Ah, não, eu sou o cara que não tenho. E hoje a gente vê que você é outra pessoa, né, Vinícius? Sim. As pessoas que te conhecem falam a mesma coisa. Exatamente. Muitas pessoas falam assim, hoje você é outra pessoa, você está totalmente mudado daquilo que eu te conheci. Tá até mais bonito, né? E graças a Deus será melhor. Amém. E é isso que a gente quer que você viva também. Você que precisa entender. Se você não entende, não pratique, não é para você. Mas você que precisa viver o sobrenatural de Deus na tua vida. Você que quer fazer parte desse exército, daqueles que não retrocedem, daqueles que creem que Deus interfere em todas as áreas da nossa vida. Você que tem uma pessoa dentro da tua casa que está sofrendo com tristeza, com depressão. E às vezes não é só o teu amor, porque se depender do nosso amor, a gente até entrega a vida por alguém que a gente ama. Mas às vezes mais do que a tua vida, Deus quer que você entregue a tua fé, a tua atitude de fé. Eu, como uma judeu, posso te dizer, existe um caminho abençoado de fazer parte dos sonhos de Deus aqui na terra. E você pode se tornar um Gideão da conquista junto comigo, sendo um mantenedor dessa obra, do rádio, da televisão, das frentes assistenciais, porque aqui na Rede Gospel, há mais de 30 anos, atrás da gente sabe o que tem? O Senhor Jesus Cristo e pessoas que creem nessa missão. pix@projetogideon.com.br. Esse é o nosso endereço. pix@projetogideon.com.br. O QR Code está aí na tela para você. Se você quiser mandar o seu pedido de oração, você pode mandar por WhatsApp gratuitamente, 0800 878 1200, ou pelo site projetogideon.com.br. Você, se você puder contribuir com R$1 ao dia, R$30 por mês, você já está fazendo diferença nessa sociedade. Nós, há mais de 30 anos, estamos 24 horas por dia, levando o amor de Deus, porque essa é a nossa missão. E eu tenho certeza que o Deus de paz vai esmagar a Satanás debaixo dos seus pés. Está aqui testemunhos como o do Vinícius. Está aqui testemunhos que eu vejo uma vida inteira de pessoas que creram. E a fé, ela traz existência àquilo que não existe. Tem tantas coisas que Deus quer manifestar na tua vida, mas para isso é importante que você tenha um espaço, uma atitude de fé. E eu quero que você se una a nós nessa grande comunidade de fé e intercessão.
ao ligar 0800 878 1200. Nós temos 1000 intercessores, Bispo Tavares, líder nacional da intercessão, que vão interceder e orar pela tua vida 24 horas por dia. Então aí os nossos 1000 intercessores. E ali nós clamamos para que haja na tua vida o romper de Deus e os milagres acontecem. Vem junto com a gente se tornar um Gideão da Conquista. A gente vai para um rápido intervalo e na volta mais Bispo Fé em Família. Na volta nós vamos falar sobre o perigo da maquiagem nos nossos pequenos e vamos falar também sobre você que está prosperando, vai comprar a sua primeira casa, como o Vinícius falou aqui, existem muitos golpes no mercado e a gente traz um especialista para te alertar como adquirir o seu imóvel de maneira segura depois do intervalo no Bispo Fé em Família. De volta no Bispo Fé em Família, existe um sonho da família brasileira e de todo brasileiro que é comprar a sua casa própria, mas muitas vezes esse sonho se torna um pesadelo quando você, sem perceber, está sendo envolvido para cair num golpe e está cheio de golpes no mercado e acaba virando um grande prejuízo desse grande empenho que é comprar a casa própria. Segundo os dados do Conselho Nacional de Justiça, são hoje mais de alguns milhões de processos que envolvem as disputas imobiliárias no nosso país. E a maioria deles está relacionado, infelizmente, às fraudes ou pior, às irregularidades documentais e os contratos que são mal elaborados. E para orientar quem sonha com a casa própria ou até mesmo quer investir no mercado imobiliário com segurança, eu recebo hoje a advogada especialista em direito imobiliário, doutora Clívia Furtado. Tudo bem, doutora? Olá, tudo jóia? É um prazer estar aqui contigo. Bem-vinda aqui no Bispo Fé em Família. Doutora, você tem 29 anos de experiência nessa área, já deve ter visto de tudo e é impressionante como o mercado imobiliário no Brasil está mais aquecido do que nunca. Tem muitos investidores que estão migrando para o mercado imobiliário também e com isso os oportunistas e as fraudes também, né, doutora? O que você mais tem visto nos últimos tempos que tem prejudicado a população de bem, que sonha com a casa própria ou deseja investir e acaba caindo aí num grande problema, uma grande armadilha? Pois bem, uma das coisas que a gente vê muito é a questão das pessoas não consultarem, fazerem realmente uma investigação tanto dos nomes quanto do próprio imóvel. A documentação. Então, realmente algo que muitas vezes confia fazer a compra direto com a pessoa que está vendendo, não busca um auxílio jurídico ou até mesmo com o corretor, que muitas vezes não está tão preparado para verificar os riscos, né? Os riscos. Qual é essa consulta e como deve ser feita? A consulta que a gente faz, ela chama due diligência imobiliária. É um pente fino realmente, né? Feito em nome tanto dos proprietários quanto do imóvel. Então, é feito uma busca minuciosa. Tá, porque, por exemplo, se nessa busca aparecer problemas, quais tipos de problema que é um alerta para quem está nos assistindo, doutor? Problemas com dívidas em nome de quem está vendendo. Dívidas trabalhistas? Dívidas trabalhistas, dívidas fiscais, dívidas até mesmo execuções cíveis. Né? Vai cair em cima do imóvel. Vai cair em cima do imóvel. E se a pessoa comprou esse imóvel, como a gente diz popularmente, enroscado, como é que ela vai desenroscar isso depois? Ela vai ter prejuízos, porque o imóvel vai acabar respondendo por essas dívidas e muitas vezes a pessoa vai ficar até sem o imóvel que ela comprou. A justiça continua olhando para essa situação, priorizando a dívida, independente se o imóvel foi negociado ou não. Exatamente. Então, é por isso que a gente fala que é muito importante, né, não confiar só numa busca simples de olhar certidões, verificar que tem problemas no imóvel e não ter esse detalhe de ver que esses problemas podem influenciar diretamente na compra. Olha na aquisição. Só, existe uma pesquisa importante que você de casa, é bom que você saiba, que existem cerca de 50% dos imóveis brasileiros
hoje possuem algum tipo de irregularidade documental ou de registro. Essa informação é do Ministério do Desenvolvimento Regional e do IRIB, que é o Instituto do Registro Imobiliário do Brasil. Quer dizer, de cada 2 imóveis, um está com problemas de documentação. É uma estatística alta, né, doutora? Altíssima. E tá aí uma das questões que eu trabalho muito forte, que é a questão de regularizar os patrimônios. Ou até mesmo as pessoas que estão vendendo saber que pode ser vendido irregular, mas já regularizando para quem está comprando. Entende? Ótimo. Aí fazendo um contrato muito bem estabelecido, né? E garantindo direitos de quem vai comprar, no caso. Então, é importante ter esse olhar. Não é que o imóvel... Por que você acha que a pessoa não procura essa assessoria? Você acha que a pessoa quer economizar na hora, doutora? Sim, exatamente isso. É o que eu falo. É aquela economia não muito inteligente. O barato que sai caro. Exatamente. Por quê? Se você... Tem pessoas que hoje fazem o quê? Fazem uma construção muito bem estruturada, coloca porcelanato, coloca coisas... Um acabamento maravilhoso e o documento podre. Exatamente. E depois ela quer vender, trazer esse imóvel para o mercado imobiliário e querendo um valor de mercado. E isso não funciona, entendeu? Não é exatamente o... Tem que ser analisado uma série de questões. É a localização, é a documentação, é a questão, né, do acabamento. É um conjunto, não é nada isolado. É, porque às vezes você está aí sendo influenciado pela internet, está pensando só no acabamento e está esquecendo do documento. E o documento é fundamental para que você tenha segurança patrimonial. E fica aqui o nosso alerta para que você que está pensando em comprar o seu imóvel, que você consulte sim um advogado que possa fazer esse detalhamento jurídico até para descobrir coisas que, presta atenção, a certidão negativa não está revelando. Exatamente. Né? Exatamente. Às vezes a certidão está negativa lá, está tudo certinho, né, doutora? Exatamente. Certinho. Entre aspas. Parece. Parece. Mas não é. Mas não é, né? exatamente. Então a gente isso. tem perguntas aqui, o povo pergunta, lá de Curitiba, do Paraná. Um beijo para nossa audiência de todo o Brasil. E a pergunta dele é a seguinte, para hoje a nossa especialista aqui, esclarecendo dúvidas sobre a sua segurança patrimonial no mercado imobiliário. A pergunta vem do João Batista e ele diz o seguinte: é seguro comprar um imóvel diretamente com o proprietário, sem a imobiliária? Quais os cuidados que devem ser tomados? Então, a gente volta a falar, depende. A questão não é estar comprando direto do proprietário, a questão é ter uma análise jurídica antes de fazer a aquisição. Porque se não faz toda essa averiguação antes, depois... Aí já vem os problemas. Aí você fica à mercê do judiciário, de uma decisão judicial, para fazer valer os seus direitos. Então, nada melhor do que você fazer essa verificação anteriormente da aquisição. E se a pessoa acabou que não fez essa verificação, quais são as opções, os caminhos jurídicos que ela tem dentro desse negócio? Descobre depois que o imóvel está com uma dívida, está com uma execução... Então, vai depender muito. Tem casos que ela pode até perder o imóvel, não tem mais nem o que fazer. Então, por isso que exatamente tem Cada caso. Tem casos que muitas vezes ela tem um remédio jurídico para se valer disso, né? Que a gente chama de embargo de terceiro, dependendo do momento que a pessoa adquire esse imóvel, enfim. Mas a gente nunca aposta nessa situação, entendeu? A gente sempre fala, aquisição de imóvel tem que ser feita a verificação antes. Tá. Depois você fica à mercê de decisões de juiz, enfim, de uma série de coisas e de prejuízos que muitas vezes são irreversíveis. E vai ficar depois chorando o leite derramado. Sim. Essa que é a verdade. Vamos para a próxima pergunta. Lá de Ribeirão Preto, André Luiz, o corretor responde pelos prejuízos causados por uma informação errada durante a negociação, doutora? Então, o corretor ele tem a obrigação de dar clareza de todas as informações do imóvel, da situação dos vendedores, enfim, de fazer essa checagem, né? Se não faz, ele responde civilmente por isso, que é o que a gente chama de responsabilidade civil. Entendeu? E muitas vezes o corretor que trabalha no imobiliário, que a gente sempre alerta, ele acha que é a imobiliária que responde sozinha. Ele tem do Cresce dele, né? Ele responde conjuntamente também. Ah, que bom. Então, cuidado aí, hein? Os corretores que são bons
só de conversa, né? Cuidado que vai responder civilmente também. E a última pergunta veio lá de Goiânia, do Carlos Eduardo, e ele diz assim: um preço muito abaixo do mercado pode indicar um golpe? Depende, justamente recai naquela questão que nós estávamos falando da irregularidade. Tá. Muitas vezes não é golpe, muitas vezes pode ser, mas muitas vezes não, porque às vezes o imóvel regular por si só, ele já é depreciado no valor de mercado, em média uns 30% a 40%. Tá, Entendeu? então a pessoa pode já comprar aquele imóvel regular, consciente, mas ele está mais barato. Exatamente, é o que eu falei, através de um contrato muito bem estruturado, já sabendo que meio de regularização ela pode utilizar e já proceder a essa regularização. E às vezes a pessoa pode até, com disposição para resolver essa irregularização, ela até tem um benefício de um desconto, doutor. Exato. Se bem orientada. Sim, o que eu costumo falar, às vezes tem pessoas que ela tem uma quantia guardada, Sim. ela quer fazer um investimento num imóvel desse. Porque quem realmente tem um valor ou tem condições de comprar um imóvel através de financiamento bancário e através de um consórcio, ela não vai atrás de um imóvel assim. Então, são oportunidades. Tá. Né? Então, nesses casos, a pessoa às vezes está com o nome comprometido, não pode fazer um financiamento, ela tem um valor e ela quer se utilizar desse benefício, né? Vamos pensar assim, aí ela adquire. Não vejo problema. Pode ser uma opção. Pode ser uma opção. Se bem orientada, né? Exatamente. E doutora, e quando acontece da pessoa querer fazer uma permuta? Né? Olha, eu te dou um carro, e aí fica da entrada da casa na conversa. Quais os cuidados que deve haver? Então, averiguar vamos supor, seja carro ou seja até mesmo um imóvel que vai entrar, todos os documentos desse bem, seja imóvel ou móvel, tem que ser muito bem averiguado. Questão do carro, verificar se tem multa, se realmente está no nome da pessoa, né? Enfim, se não está com busca e apreensão. Fazer todas as checagens. E do imóvel, a mesma coisa, tem que ser feita a due diligence. Isso. E eu tive casos que eu soube que a pessoa comprou imóvel em leilão, uma super oportunidade, mas que quando foi acessar o imóvel, tinha moradores lá. Qual o caminho legal numa situação dessa? Hoje é requerer a emissão de posse, né? Hoje não é nada tão assim... Difícil de se fazer, não. Ai, que maravilha. E eu costumo até dizer, é uma das coisas que eu levo até para os meus workshops, que hoje o leilão, ele assim, é uma oportunidade uma de negócio. Olha que... Desde que também esteja acompanhado de alguém que entenda. Então você vai voltar aqui para falar das oportunidades dos leilões para você que quer trabalhar com imóvel e ter uma renda no mercado imobiliário, por que não? Com certeza. Não é? Porque diante de muita inadimplência que existe, né, no mercado imobiliário também, as oportunidades de leilão são gigantescas. E aí você pode ser bem orientado. Para você conhecer mais, @Clívia Furtado ADV. Doutora Clívia, obrigada por estar aqui com a gente. Volta, tá? Ok. Volta que a gente vai conversar sobre o leilão. Obrigada. Deus abençoe. Amém. A gente continua aqui no Bissó Fé em Família e agora nós vamos falar sobre os riscos daquilo que pode parecer uma brincadeira inocente. Vamos brincar de maquiagem. A filha pequena tá vendo as redes sociais, às vezes está vendo até a gente se maquiar e se anima. E nessa brincadeira, sem perceber, a gente está expondo os nossos filhos ou a criança com quem a gente convive a produtos químicos que até muitas vezes eles estão banidos em alguns países da comunidade europeia, dos Estados Unidos e às vezes estão caminhando livremente no nosso país e a gente precisa ter um cuidado para que a gente previna a doença e essa brincadeira não custe caro para a saúde da tua criança. E para falar sobre isso, eu estou recebendo aqui a advogada especialista em direito sanitário, que é a doutora Lúcia Albanês, que vai contar como uma simples paleta que você, na brincadeira, às vezes comprou num camelô, deixou aberto lá no banheiro, tava só com um mofinho e você deu para o teu filho brincar, tua filha brincar, pode estar comprometendo a saúde do teu filho, sim. Ela tem 20 anos de experiência, já registrou mais de 1.500 produtos na Anvisa e vai contar pra gente quais os cuidados que você deve ter
dentro de casa. Tudo bem, doutora? Bem-vinda. Ótimo, obrigada pelo convite. Doutora, o TikTok, né, fez das meninas. As meninas conhecem mais de produtos de beleza e skincare do que as adultas, né? E aí você vê, às vezes, uma menina de 9, 10 anos com um skincare coreano de 10 passos e taca a coisa no rosto. E outro dia eu me surpreendi, porque eu comprei um scrub de corporal, né? Falei, vou usar uma vez por mês, vou usar uma vez por semana. E quando meu marido foi pesquisar, ele descobriu que naquele scrub, que é um dos mais vendidos nos Estados Unidos, inclusive vende aqui no Brasil em várias plataformas, ele tem alguns ingredientes cancerígenos que está banido na Europa e em muitos países. Está claramente ali nos ingredientes. Eu, não acreditada, fui confirmar. E na internet, hoje, a informação está democratizada, né, doutora? Você é descrente. Não é possível, é o número 1 dos Estados Unidos, vende aqui em várias plataformas. Deixa eu confirmar. E realmente é um produto corporal que tem ingredientes cancerígenos. Sim. Por isso está banido da Europa, mas ainda está sendo comercializado nos Estados Unidos e no Brasil. Como que a gente não cai numa armadilha dessa? E eu já tinha usado, viu, doutora, algumas vezes. Se não fosse meu esposo, eu ia estar usando até hoje. Feliz, tinha cheirinho de vanila, muito cheiroso. Eu sei qual é. Você sabe? Vamos contar para todo. Eu vou contar para todo mundo, que eu não vou cumprimentar a doutora Lúcia, como eu não sou doutora, eu sou apresentadora, eu posso contar para você. Ele chama Tree Hut, é uma coisa assim. É um americano, cuidado, gente, ele tem um monte de veneno, mas tá bem embaladinho. Fora que o cheiro é uma delícia. É maravilhoso. Faz uma esfoliação incrível. Incrível, deixa a pele ficar macia, que eu falei, nossa, que Arrasei. é? Arrasei! Porque na nossa adolescência, que a gente não gastava com isso, né? Não, a gente usava pegava açúcar, né? Açúcar e mel. Eu falei, era a melhor coisa da vida, doutora Lúcia. A melhor forma de você brincar de skincare com a criança são produtos naturais. Já começou aqui a dica para você que é mamãe ou você que é cuidadora, né, doutora? Porque tudo que é industrializado, até na nossa alimentação, né? Tudo que é alimento, que você tem algum aditivo, passou por um processo fabril, ele tem um risco, não é a mesma coisa que um produto natural. Então, quer brincar de skincare com a criança, principalmente antes dos 3 anos, que é proibido, a Anvisa proíbe maquiagem para crianças com menos de 3 anos, usa beterraba para poder fazer o batom. Sim. E lip tint, né? Eu tenho um vídeo, você pode procurar lá no YouTube, maquiagem natural, que ela faz, ela ensina tudo, beterraba com a cenoura, ensina como é que você faz. Aí você faz o blush com a cenoura, você faz um lip tint com a beterraba. Volta lá na nossa adolescência, qual que era a nossa máscara? Iogurte, a gente pegava o iogurte, batia com pepino, colocava no rosto. E as crianças amam esse universo da beleza. A criança tem essa coisa lúdica de mimetizar o que o adulto faz. Então, ele quer fazer a mesma coisa que o adulto. Então, a menina, ela vê a mãe se maquiando e ela começa... a gente tem uma admiração muito grande pela mãe, pelo pai. Por isso que a menina coloca o salto alto da mãe para andar pela casa. Ela começa a ficar encantada com aquele universo, porque ela vê a mãe dela com maquiagem e sem maquiagem. E ela percebe, desde criança, a diferença. Que existe uma grande diferença quando alguém usa maquiagem. Então, ela quer pra ela também, é normal, né? Então, não precisa você reprimir isso que é da criança. É você saber incentivar com sabedoria, né, doutora Lúcia? Eu acho que sempre quando a gente tem parcimônia e a gente busca alternativas para trazer o lúdico de forma saudável, sempre é melhor, né? A criança, ela não entende que ela não pode. E a gente não precisa ser chato o tempo inteiro, né? Então, a gente pode buscar uma alternativa que consiga brincar e também deixar a criança feliz. E preservar a saúde dele. Preservar a saúde. Por exemplo, qual que é o ingrediente que tem nesse da Tree Hut? São os parabenos.
É exatamente esse, que são cancerígenos. Tem aqui algumas maquiagens que, por exemplo, você tá passando no olho, você tá passando nos lábios. E a gente esquece muitas vezes, doutora Lúcia, que a pele é um órgão, ela tá absorvendo tudo que a gente tá aplicando. Aliás, é o maior órgão do corpo humano, né? E o que tem aqui escondido que a gente precisa ficar atento na formulação? Primeiro, maquiagem de adulto não é para criança. Vamos começar por aí, tá? Segundo ponto, maquiagem não é brinquedo. Então pode usar cacau, manteiga de cacau. Pode usar várias coisas alternativas, mas assim, a maquiagem ela não é um brinquedo. Tanto que a Anvisa ela permite sim que sejam regularizados produtos para criança de 3 a 5 anos. Tá. São produtos que devem ser utilizados, inclusive, com o auxílio de um adulto. O adulto que tem que passar. Tá. Então, nessas maquiagens de 3 a 5 anos, sempre tem a advertência que o adulto que tem que fazer o uso junto com a criança. De 5 a 8 anos, você tem que ter uma supervisão, né? E depois você sempre dá uma olhadinha para ver o que está acontecendo. Mas os produtos, eles têm uma formulação totalmente diferente quando são indicados para um público infantil. Você sabe uma memória que eu amava? A minha avó, para não deixar a gente se maquiar, porque a gente queria, ela falava assim, a vovó vai dormir um pouquinho, a mãe do meu pai, fingia. Ai, que delícia. E ela falava, enquanto eu tô dormindo, vocês podem me maquiar. E ela fechava o olho e a gente, nossa, fazia aquela maquiagem horrorosa. Mas ela acordava, ela falava, ai, como a vovó tá linda. Então ela deixou a gente brincar. De alguma forma. Com ela, sem a gente colocar na nossa pele, porque ela tinha esse cuidado com a gente. É uma estratégia, né, doutora? Mas essa avó era incrível, Ela né? era mesmo. Deve ter boas lembranças maravilhosas. Ela tem muito dela em mim. Agora, doutora, quais os ingredientes que a gente pode ver no rótulo, até para a pele adulta, que a gente precisa prestar atenção? É assim, o que eu digo sobre maquiagem? Primeiro, a procedência. Eu acho que nem tanto os ingredientes. No primeiro momento, a procedência. Tá. Então, toda vez que você for comprar um produto, você tem que ver se ele está ou não regularizado na Anvisa. Né? Como que a gente vê isso? Você vai no site da Anvisa, www.anvisa.gov.br. Olha aí, coloca o insert pra gente. E lá dentro do site você procura consultas, ou você joga no Google, consultas produtos Anvisa. Vai aparecer o link de consulta, você vai procurar cosméticos e vai olhar em produtos regularizados ou registrados. Qual é a diferença do registrado e do regularizado? A forma de regularização. Então, os produtos regularizados são os produtos mais simples, como as maquiagens que nós usamos, um hidratante corporal. E os registrados são produtos que têm uma ação muito específica que precisa ser comprovada. Os testes, e muitas vezes, porque a Bispa Sônia tem uma linha. E para você registrar na Anvisa, você precisa fazer os testes. Sim. Precisa ser acompanhado por laboratório, não é, doutora Lúcia? Isso, porque assim, por que eu falo sempre ver a procedência? Toda vez que o produto está regularizado, primeiro é fabricado num ambiente de uma empresa que possui autorização de funcionamento da Anvisa, que é a AF. A autorização de funcionamento de empresa. Depois e tem a vigilância sanitária e tem uma fiscalização do processo de produção. Então você sabe que não é feito de qualquer forma. Não foi feito no fundo do quintal, né? Isso, né? Não foi feito ali de qualquer maneira. Ali no cafofinho. Aí quando você olha o processo de fabricação, você cuida para que não exista contaminação cruzada. Porque pode acontecer. Porque pode acontecer de metais pesados, de produtos alergenos ou produtos que façam mal para a pele. Então, você já tem um cuidado que aquele processo de fabricação é fiscalizado. O primeiro ponto é comprar produtos com procedências de empresas legalizadas. Lá no próprio site da Anvisa, você colocar no Google consulta empresas Anvisa, você vai conseguir consultar a empresa por CNPJ, por razão social. Ótimo. Então você já sabe se a empresa está regular. Ótimo, já isso é um passo. É um passo importante, porque às vezes, né, doutora Lúcia, a pessoa fala, mas esse aqui custa 2, esse aqui custa 3.
vou levar o que custa 2. Às vezes esse R$1 é porque essa empresa aqui está trabalhando 100% em conformidade com os parâmetros de fiscalização da vigilância sanitária. E isso traz um custo maior de operação. Sim, é um responsável técnico, que é uma pessoa habilitada para responder por aquele produto. Ela estudou para responder por aquele produto. Cuidado, a farmacêutica que assinou... Geralmente, você, no caso de cosméticos, não precisa ser só o farmacêutico. Pode ser um químico, um engenheiro químico. São aceitas outras habilitações técnicas para assinar aquele produto. Mas tem um responsável, Mas tem um responsável que ele vai olhar se aquela formulação está adequada, se está sendo produzido com a fórmula que foi aprovada também, né? Porque às vezes a pessoa, papel aceita qualquer coisa, eu costumo dizer. A pessoa declara uma coisa e na prática ela coloca uma outra totalmente diferente. E o responsável técnico, ele responde civil e criminalmente pelo produto. Criminalmente também? Criminalmente. E é bem fiscalizado? É bem fiscalizado. O negócio é sério? O negócio é sério. Tanto a vigilância sanitária quanto a Anvisa e também os conselhos profissionais como o CRF, o CRQ, eles fiscalizam sim a atuação do profissional dentro da indústria. Então, existe uma responsabilidade e essa responsabilidade traz um senso de cautela. Claro. Para que se existe algum produto, vai ter consequência se um produto causar dano por erro do responsável técnico, ele responde criminalmente e também civilmente por uma indenização por danos e até pode ser cassada a licença dele para trabalhar naquela área. Então a pessoa vai ter um compromisso maior em cuidar da tua saúde. Então é claro, gente, que a gente sabe, a mulher adora, né? A gente vê um batonzinho, vê, gosta, mas cuidado. As grandes empresas, que é aquelas que a gente cresceu ouvindo, elas já estão no mercado há tantos anos, porque não é à toa, né? E o Brasil é referência mundial, né, doutora? Sim. Tem grandes laboratórios no Brasil que produzem para grandes indústrias, até internacionais. Quando você pega linhas que tem lá a assinatura da pessoa, mas por trás tem um grande laboratório, aí você pode ficar tranquilo de aplicar na sua pele. Eu acho que o grande risco são as importações de pessoas físicas direto nas plataformas de venda. Então, aí que está o risco. Isso, você traz diretamente da China um produto que pode ter metais pesados. Vai comprar na Shopee. Na Shopee, cuidado, sem nenhuma regularização aqui no Brasil, porque você não sabe a procedência, como foi feito, e aí que mora o perigo. Não é comprar na internet, você pode comprar na internet de uma empresa idônea brasileira que está regularizada. Porque tem muito cosmético falsificado hoje em dia? Tem muito cosmético falsificado e tem cosméticos que você não sabe nem onde são feitos. Então, comprar da internet de uma indústria brasileira com regularização na Anvisa... é mais seguro, de repente você achar que está comprando um produto importado. Eu que estou comprando barato, mas esse barato pode ter um custo muito alto, causar alergias, irritações e até mesmo você parar no hospital por uma reação alérgica, é muito perigoso. E até essa questão do câncer, né, doutora? Sim. Tem muitos ingredientes que a gente põe na nossa pele, que eles podem ser gatilhos, né, da epigenética para o desenvolvimento do câncer de pele, por exemplo, e alguns outros tipos de câncer, né? É por isso que a gente tem que comprar de empresas que a gente confie e sempre olhar a fórmula e pesquisar também. Hoje a gente tem bastante acesso à informação e pesquisar se aqueles componentes realmente são seguros ou não. Cuidado aí, cuidado, porque o K-Beauty, né, as coreanas estão invadindo o planeta Terra com um cosmético coreano, mas vale a pena fazer uma pequena pesquisa para ver se aqueles cosméticos têm algum ingrediente que pode causar algum mal, além de deixar a pele bonita. É a doutora Lúcia Paula Albanês falando sobre o lado B dos cosméticos, que às vezes vai além daquilo que a gente tanto deseja, que é deixar a pele bonita. Doutora, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Preciso voltar para explicar mais coisas, né? Volta. Vamos falar da beleza coreana, o que está escondido por trás dos produtos. Porque, por exemplo, tem formulações que estão autorizadas nos Estados Unidos que não vão poder estar autorizadas naquela quantidade no Brasil pela Anvisa, né? Perfeito. Que isso também é uma variação
que a Anvisa julga que na nossa população não é coerente e às vezes a gente não sabe por qual motivo é autorizado em Até outros o nosso países. tipo de pele, a variedade, o clima, é tudo diferente. Tá tudo né? aí incluso, a gente vai entender mais sobre isso. Pode voltar, é bem-vindo. E agora a gente vai para uma receita que promete conquistar toda a família e pode virar uma fonte de renda. A chefe Márcia, depois do intervalo, vai te ensinar a reformular o seu peitos de peru numa galinhada fit. Depois do intervalo, fica comigo. A correria do dia a dia tem levado cada vez mais nós brasileiros a buscar as refeições que vão unir praticidade, sabor e saúde. E uma opção incrível são as marmitas. Hoje, mais 70% da nossa população está procurando o hábito wellness, que são os hábitos saudáveis. Mas às vezes, sim, a falta de tempo compromete a qualidade da nossa alimentação. E é nesse cenário de uma busca pela saúde, pela longevidade, que ganha espaço no prato dos brasileiros as marmitas fitness e também na mesa das famílias. E para falar sobre essa alimentação que mudou a vida da nossa chefe, também pode mudar o seu dia a dia, nós vamos hoje aprender a fazer uma galinhada fit com a chefe Márcia Furlan. Bem-vinda, chefe! Bem, obrigada. Eu amei a cor do seu. Amei, Tá na minha paleta gente. Olha só, também tá na sua paleta? Tá. Que bom, né? Porque se não tivesse, a gente usar do mesmo jeito, né, chefe? O dia que eu ganhei de presente, né? E ela falou, ai, o pink tá na sua paleta. Eu falei, que ótimo, porque se não tivesse, eu ia usar do mesmo jeito. É muito lindo. É muito lindo. Obrigada. Chefe, me conta como as marmitas mudaram a sua história. Hoje são mais 170 mil marmitas vendidas. Mais de 170. Um fenômeno na internet. Como que as marmitas mudaram sua alimentação e a sua vida também, né? Foi. Na verdade, eu comecei para compor a renda da família, Olha, né? Dentro da minha casa, num apartamento. E aí, em 3 meses, eu já tive que procurar um lugar fora, porque eu já não comportava a quantidade. 3 meses. Você começou Isso há vendendo. 9 anos atrás. E você começou vendendo pra quem, chefe? Os meus vizinhos, na verdade, o fitness mesmo entrou na minha vida através de uma pessoa que pediu para fazer fitness marmita pra ela. dela. Isso, faz pra mim, que eu não Essa tenho. abençoada. Isso, e ela Deus sabe, abençoe a vida dela. Quem ela foi? sabe, uma vizinha minha, Tá. Simone. Ela é Simone, muito querida. Deus Até abençoe hoje tua a gente vida, fala, Simone. Eu falo pra ela fala, eu fico muito feliz de fazer parte dessa história, né? Há 9 anos atrás, Sim. ela falou isso comigo e eu fui pesquisar. E aí tô aí agora com a Furlan Sabores, 9 anos no mercado. Estudante de nutrição agora também, me formo esse ano, 2026. Glória a Termino minha faculdade de Deus. nutrição também, para poder atuar ainda com mais responsabilidade dentro da minha empresa, né? Pra poder Sim. conseguir fazer isso. E Se tornou empreendedora, se formou em nutrição e mudou tua história financeira Sim, com também, certeza, não é? com Aquilo que certeza. era um complemento, hoje é a maior renda da família? continua sendo um bom complemento, porque meu esposo também trabalha no banco e a gente Tá. junto, a gente construiu essa história, Que né? lindo. A Furlan, é até sobrenome dele, que Ah, adquiri depois do doutor. casado. E assim, muito legal, a gente junto, a gente construiu essa história, então Tá? é nossa. É nossa, com Continua. certeza. Então vamos aprender a fazer essa galinhada fit. Não precisa ser tão chato esse franguinho aí. É. Todo mundo que treina, eu também treino, chefe, precisa comer a bendita Da proteína. E hoje tá em alta, né? Bater É. a taxa de proteína. Precisa. Até porque hoje também tem as canetas emagrecedoras que nos cobram isso. Tá derretendo né? todo mundo. Não E- pode derreter os músculos. Bendito medicamento, tá ajudando muita gente. Muita gente. Mas às vezes tá indo o músculo junto e não pode, Sim, né? Então as pessoas têm essa dificuldade. Então, nós criamos também, dentro da nossa empresa, um combo exclusivo para esse tipo de pessoa. Ai, que legal, pra não desperdiçar comida, né? Eu vi Isso, que já. elas são bem pequenas, assim. Isso, essas são as de 200 gramas, que servem Ótimo. para esse tipo de pessoa. Pra É. quem tá, então, na Monjauro, essa é a de Isso. 200 gramas, é essa pra você. É essa. Não vai comida pro lixo, Não, né? de jeito Porque é nenhum. uma judiação, né, doutora? Um Isso. desperdício, a comida tá tão cara. Já pede na dosezinha certa. Certo, E aqui você variedade, né? já equilibrou tudo. Vem Isso. a carninha, O arroz, o arroz e o feijão. O básico, né? De Perfeitinho, ó, brasileirinho de carne desfiada, 200 gramas. Já, aqui já tem almoço,
janta e um almoço. Pode Carninha servir moída. até para lanche da tarde, alguns pratos que nós temos lá, até para café da manhã. Por que você exemplo, tem? tem mandioca com uma carne, tem batata doce com frango. Ai, que então, quem quiser delícia. pode. E tem a linha de lanche também dentro do nosso Para as site. crianças? Pode ser para criança, mas pode ser para os Para os adultos. também. Lanche, tipo lanche da Lanche da tarde. O tarde que também. mais faz sucesso lá? Torta de frango, bolo de banana sem açúcar, torta low carb. Ai, bolo de banana eu gosto, hein? É muito Sem gostoso. açúcar. Olha esse que bonitinho. O que é? Ah, cuscuz. Não, esse é uma abóbora. Ah, filé de abóbora. sobrecoxa com abóbora. Olha só que delícia. Gente, para você que tá na Monjauro, a Muito Furlan prático. Sabores já tá aqui na dose. E aqui eu trouxe hoje um prato que ele é bem elaborado, porém uma panela só, para não te dar trabalho. Ai, que maravilha. Só quem lava a panela sabe a alegria de uma panela só. Exatamente. Porque quem não lava a panela, dá um desespero que a pessoa vai usando panela. Que às vezes, meu marido cozinha muito bem, mas eu preciso ser justa, ele lava depois, tá? Mas ainda assim, vai me dando desespero, é muita panela. Muita coisa. Então, assim, E aqui uma panela só. uma panela só, uma receita que ela é super saudável, né? Pode ver que pelas cores a gente já vê que é um prato saudável. Sim. Porque se é colorido, já é Tem um monte de nutriente um monte aqui de que você nem nutriente. tá vendo, mas Isso. vai fazer. fibra, proteína, A cenoura. o tomate, tomate. uma pimentinha para dar sabor, ela não é picante. Delicioso. Extrato de tomate e tomate também, caso você não possa fazer na sua casa, é só olhar a embalagem. Existe hoje dentro dos mercados a embalagem que você pode comprar que tem apenas 2 ingredientes. Então é saber escolher, Tá. né? Lógico, tem que olhar, tem que saber Olha, olhar lá olha. o rótulo e Olhou ver o os rótulo, ingredientes. 2 ingredientes, traz pra casa. Pode trazer. E a bendita proteína. Vamos lá. Vamos lá. Os Então, ingredientes estão aí se você quiser reassistir. Bispa Fê em Família TV, todas as receitas. Vamos pôr um pouquinho de azeite. O azeite, uma gordurinha boa. Boa, não precisa ficar desesperada com azeite, não, tá? Eu sou exagerada com azeite. Cebola. Não me condenem, né? Aí todo mundo vem aqui e fala assim: Bispa, eu ouço que você é exagerada no azeite, mas o azeite é muito calórico. Deixa ter um pouquinho de caloria na vida, gente. Porque a última vez que eu fui na nutricionista, ela também falou que se você ficar sem carbo, você também perde músculo, tá? Perde mesmo. Então, não acha que é só proteína que vai te fazer ficar pimentinha de forte. cheiro. Olha, já tá cheiroso. Uma pimentinha de cheiro para dar um sabor. Ai, gente, que coisa boa. Uma refogada bem leve, tá? Vou colocar aqui o tomate já, para ele já ir dando... E olha, vamos parar com esse mito de que comida de dieta é sem graça. sem graça, de Olha o forma cheiro alguma. que tá aqui. Olha essa panela, Luizão. Mostra pro povo aí se essa panela não tá de dar água na boca. No nosso site, nós temos mais de 50 opções de prato. É. Então, assim, você não vai enjoar de comer uma comida saudável. Vai comer saudável sem enjoar. Sem enjoar, vamos lá. O arrozinho, esse é o integral, mas pode ser Tá. feito com arroz branco também, tá? Ai, olha, eu amo arroz integral. É só acostumar. É só acostumar, é isso mesmo. Depois você nem acha mais graça no arroz branco. Mas para atender todos os gostos, Se né? gosta nós do vamos- arroz branco, faz no arroz branco, não tem problema. Proteína. É. Essa é um peito de frango. Eu cozinhei ele já com os temperos e O que você desfiei. coloca de tempero no teu frango, chefe? Qual que é o segredo da chefe? Cebola, alho e aqueles temperinhos secos, sabe? Que tem o nome de chimichurri, Tá. Ana Maria do Guedes, esses podem colocar também. À vontade. E procurar comprar o sem sódio, Tá. né? Porque aí não vai alterar no sabor. Então aqui já tá bem misturadinho. Olha que cheiro bom, gente. E aí você cozinha e você desfia aquela técnica da panela de pressão ou na mão? Não dá porque a nossa panela lá é de 20 litros. industrial, né? Então tem que desfiar na mão, né? Na Ou mão, processa. Eu conheço gente que desfia com a batedeira. Leva a batedeira lá e o frango desfia também é uma opção. Essa eu não conhecia. Aqui eu vou colocar o extrato primeiro. Tá. Esse é um extrato. Olha que bonita essa galinhada, gente. Ela vai ganhando um ar meio de risoto também, né? E esse aqui já é o molho de tomate também. Quer dizer, essa é uma refeição completa. Completa, com certeza. Tem carboidrato, tem proteína. legumes, tem proteína, tem tudo.
Você pode abaixar só um pouquinho aqui pra Claro, mim, por chefe. causa Olha, da quem luva. tá No centro, assistindo tá ótimo, tá ótimo. deve estar com água na boca aí, porque o cheiro tá bom demais, né? viu? Vai comer saudável, vai comer com qualidade, com muita nutrição. Porque eu falo, gente, às vezes você pede uma comida no aplicativo, você não sabe o ingrediente que tá ali, sabe? A comida é totalmente industrializada. Ai, mas entrega rápido. Mas será que é só isso? Às vezes se você tiver o cuidado de encomendar por mês, chefe, dá para ficar... Sim, dá pra... Tem combos de 10, de 20, de 30 a mais. Você pode comprar o quanto você quiser. Deixa tudo congeladinho. Congelado, validade são de 60 dias. Olha e a aí. nossa produção é diária. Então, Ai, todos que os dias a maravilha. gente Tem comida fresquinha. tem comida fresquinha. Então, pode ver, a validade ali, acho que foi ontem, a validade da fabricação ontem, antes de ontem. Ai, que maravilha. E é sempre assim. Então, Assim. meus clientes que compram mensal sabem que a comida é feita todo dia. Isso. Então aí você precisa saber onde você está comprando. Mas vale muito mais a pena você. E quem não quiser, ai, bispa, meu orçamento não está permitindo comprar. Porque em média, chefe, uma marmita dessa, ela vai sair quanto? Se for no combo, um combo pro mês todo, R$18, R$18,90, dependendo da proteína que vai dentro, 20. Muito mais barato do que você comer fora de casa, também. Né? E aí você leva já ali. A maioria das empresas, você sempre consegue no ambiente de trabalho sair, comer alguma coisa, tá comendo algo com saúde. Uma cenourinha. Sou super a favor. Seu povo ainda tem vergonha de comer marmitinha? Não, com certeza eu não. Tenho vergonha Na verdade, nenhuma. né, saiu um estudo recentemente de que esse é o mercado que mais está ganhando força. É orgulho, né? de sair então. Isso. Olha, cuida da minha saúde. E é muito assim promissor nos próximos 5 anos, né? Então quem tá precisando... Eu faço parte de uma comunidade onde a gente tem mais de 100 marmitarias no Brasil inteiro. Uau! Meus mentores são de João Pessoa e eles têm uma marmitaria em Rondônia. Olha só. E eu conheço marmiteiros do Brasil inteiro. E todo mundo prosperando. Todo mundo prosperando. Então você às vezes tá aí, Senhor, às vezes Deus tá trazendo um caminho novo para você, que pode acrescentar na tua renda, você pode trabalhar em casa. Porque olha, se trabalhar com amor, é um trabalho prazeroso, né? Falo que eu não trabalho, né? Eu exerço aquilo que eu gosto, né? Então, eu tenho uma equipe maravilhosa que também consegue me ajudar e executar o plano que a gente tem. Mas começou com você. Mas começou comigo. Então, Com as receitas hoje, que nem essa galinhada, eu que passei para elas, porque veio dessa comunidade. Então, muita coisa que acontece tem na minha marmitaria, vai ter em outras e vai ter Que em legal outras. isso, essa troca existe dentro dessa comunidade, chefe. Muito. Que legal. É muito legal mesmo. Que assim, legal. Uma coisa que mudou até o meu jeito de olhar a minha empresa, né? Depois que eu entrei para essa mentoria, que eu conheci esse pessoal, eu deixei de achar que eu era só uma pessoa que fazia uma marmitinha para vender e me enxerguei como uma empresária do ramo de alimentação saudável congelada e que a minha empresa faz diferença na vida das pessoas. Que lindo! E isso eu aprendi com eles, sabe? Então, porque eu não tinha... O empreender, ele é muito solitário. Né? Então, e hoje ali eu falo, você encontrou pessoas que têm o mesmo problema que eu tive na minha e pessoas que estão tendo um problema que eu já tive, que eu solucionei. Aí e assim uma troca. Essa troca é maravilhosa. É maravilhosa. É muito legal mesmo, assim. Foi uma coisa que mudou demais a minha vida e tem 7 meses que eu tô nessa mentoria. Olha que legal. Nós mudamos o site, colocamos o site que eu não tinha, fazia atendimento via WhatsApp. CRM, tudo. Revolucionou. Muita coisa. Revolucionou tá vendo, gente? A minha empresa. E é uma coisa que as pessoas não imaginam, né? Que existe, mas é muito legal. Então, doutora, qual que é a dica? Doutora não, chefe. Conversei com tanta doutora. Ô, chefe, para quem quer começar, qual seria a tua melhor dica hoje? Pesquisar, né, essas empresas e fazer do jeito certo, que é precificar a sua marmita para você não trabalhar de graça para ninguém também, que eu fiz isso no começo. Sem saber. Sem saber. Então você começa a fazer achando que é só vender. Não. Atrás de uma marmita dessa tem muita coisa. Tem de água, gás, luz, telefone, que ninguém nem imagina. Nem imagina. Contabilidade que você paga, impostos que não são
Poucos no Brasil, né? Graças a Deus. Então, assim, começar certo, precificando a tua marmita, sabe? Porque tem mercado para muita gente. Então, isso vai crescer ainda mais. Então, você que está procurando aí uma transição, às vezes, de carreira, porque às vezes não é que a carreira é ruim, às vezes deu um burnout, você travou no teu ramo, pode trabalhar com algo que você gosta, que pode ser uma fonte de renda. E você pode começar vendendo como a chefe Márcia está passando aqui para os vizinhos, gente. Começou ali. Às vezes você fala, ai, bispo, mas eu não quero vender. Então, faz para os teus familiares, faz para os teus filhos, faz para a tua casa. Isso também é uma comida saudável. Sim. E também vai ajudar na economia familiar. Exatamente. Porque parece que não, mas o brasileiro é um dos povos que mais desperdiça comida no mundo, né? Que ironia, tanta gente no Brasil passa fome. O nosso hábito do brasileiro e uma coisa que eu gosto muito desperdício. Do meu ramo hoje em dia, porque eu já tive restaurante de self-service e acabava estragando mesmo, você não podia utilizar a comida no dia seguinte, nada. Então, esse aqui não, tudo que eu faço, se chega 25 quilos de proteína lá para eu trabalhar, congela tudo, você faz não perde tudo, nada. Não perde nada. Olha assim, o desperdício é muito pequeno. Pouco, você joga fora uma casca, algo do tipo, mas não desperdiça, não estraga. Isso é legal. E é muito legal, eu gosto. É claro. Eu gosto muito porque sempre dói, né? No coração da gente que é mãe, né? Você desperdiçar comida sempre dói. Eu, principalmente depois que eu fiz missões na África, que você vê o pessoal que realmente não tem o que comer, quando você chega em casa e vê qualquer tipo de desperdício, é imediato. E também aqui no nosso país, né? A minha filha, ela faz parte de um grupo missionário da igreja que vai para o Boqueirão. Lá em Recife, é um lugar que não tem nem CEP. E ali as pessoas realmente não têm o que comer. Então, quando a gente também traz essa consciência para o nosso prato, é um respeito também ao próximo, à nossa população, sem dúvida nenhuma. Gente, que cheiro tá bom. Pronto. Já tá pronta. Já tá pronto. E rápido, hein? Eu vim com um prato para matar minha fome. Olha que coisa bonita. Colorido, né? Colorido, cheiroso. Realmente tá muito cheiroso. E rende, hein, chefe? Rende bastante. Se fosse fazer marmita nessa receita, daria para fazer quantas? Dá de 200? Pelo menos, acho que umas 8 marmitas. Olha, a semana inteira. É, isso mesmo. Aqui uma mussarela para finalizar. Eu tava vendo o que é isso. E você sabe que eu sou neta de mineira, né? Uhum. Eu sou apaixonada por queijo. E aqui, para decorar, igual vai na marmitinha. Ó que prato lindo. Vamos fazer em casa? Dá para fazer uma travessa inteira em casa. Vambora? Chegou a hora! A culinária no Bissafê chegou a minha hora. Tá aí na tela para você. Furlan Sabores Fit. Vamos lá? Pegar um pouquinho de cada aqui. Então deixa o menino rodar. 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 Ai, que coisa boa! Eu sou suspeita, mas é uma das marmitas que eu mais gosto de levar quando eu tô pegando uma marmitinha para almoçar ou deixar já pro meu jantar. É deliciosa! A que eu mais pego. Chefe, arrasou, viu? Obrigada. Gostei! Faz em casa e me conta depois. Essas são as receitas no Bissafê em Família. A gente sempre trazendo receitas deliciosas para você fazer na tua casa. Quiser saber mais, tá aí o site e o Instagram, @FurlanSaboresFit. Vamos para um rápido intervalo? Na volta eu recebo Mari Coalho falando sobre como ela venceu o cancelamento, tá se levantando. Ela hoje com milhões de seguidores, sendo uma das principais vozes cristãs da nova geração nas redes sociais. Depois do intervalo. De volta no Bissafê em Família e hoje eu recebo uma querida que eu admiro, que é uma voz muito importante
dentro do universo digital como uma grande influenciadora de comportamentos e trazendo conteúdos que não seguem tendências, não. Conteúdos totalmente firmado na convicção cristã, dentro daquilo que eu acredito, uma fé com propósito, sem religiosidade, porque a gente não quer se tornar religioso, porque afinal de contas foi a religiosidade que inclusive crucificou a Jesus Cristo. Mas Mari Coalho, ela é uma voz hoje importante, não só como uma grande comunicadora digital, mas como uma grande serva de Deus. Mari, que prazer te receber, prazer, querida. Vou estar aqui mais uma vez. A casa é de você, é tua. A casa eu amo, quando vocês me convidam, eu falo, vou. Então vem, pode vir sempre, Mari. Mari, eu queria que você falasse um pouco desse universo digital que tem crescido cada vez mais e como que você enxerga o futuro do jovem cristão dentro do mundo digital. Olha, para a glória de Deus, eu vejo que a geração Z, né, a nova geração, a gente está pegando bastante das redes sociais para voltar aos princípios e valores que se perderam aí alguns anos atrás. Eu vejo que, para a glória de Deus, até eu mesma tinha um outro conteúdo para o mundo, e aí 3 meses isso durou, viralizei muito, Deus pediu aquele conteúdo que eu tinha, e eu me posicionei no conteúdo cristão. E, para a glória de Deus, eu vejo que isso é um espaço onde muitos jovens estão se posicionando pela palavra de Deus. Muito bom, isso é incrível. Maria, há pouco tempo você perdeu uma conta importante de mais de 1,5 milhão de seguidores. Foi. Como que você enfrentou esse cancelamento que barra perseguição, né, Mari? Sim, foi. Como meu conteúdo é muito delicado, eu falo muitas coisas que até viram um bordão, né? O porquê ninguém tá falando. Eu sempre tinha restrições de live, de direct, sempre caía alguma coisa no meu perfil, mas se Deus me mandou falar, eu não paro, mesmo se vier perseguição. E aí foi que eu postei um vídeo sobre a sexualização de adolescentes nas escolas de samba. Eu me posiciono muito contra o carnaval, falando, né, sobre a palavra de Deus, tudo baseado na palavra de Deus. E aí eu postei isso, porque é um assunto muito relevante que estão falando hoje em dia, né, da sexualização de crianças e adolescentes. E aí eu peguei para então falar, olha, já que estamos falando da sexualização na internet, então vamos falar também nas escolas de samba, porque eu via muitas meninas de 14, 15 anos seminuas nas escolas de samba. Aí foi que eu postei esse vídeo, no outro dia o vídeo caiu junto ao meu perfil. Meu perfil tava com 1,4 milhões de seguidores. E eu acreditei, confesso, não comecei a voltar porque já tinha caído uma outra vez, já é uma rotina normal, já a perseguição a gente já tá esperando. E aí durou 3 meses até essa conta voltar, e voltou pela glória de Deus mesmo. Eu lembro que em todo esse processo foi um processo muito difícil, porque eu falava, Deus, é o meu ministério, mas ao mesmo tempo que era difícil, eu confiava de que estava acontecendo a vontade dele, porque Deus é maior do que algoritmo, Instagram, perseguição. Então, se está acontecendo é pela vontade dele. Então, foi um processo que o Senhor me fez passar realmente para a dependência dele. E eu falei, Deus, é seu, é tudo seu. O Senhor me deu, então se o Senhor quiser levar também é seu. E eu lembro que eu falei para o Senhor, eu falei, é para continuar? Se for para parar, vai doer, mas eu te entrego. Mas se não for, me fala, né? Daí foi que eu fui para o outro perfil reserva, que em 3 meses a gente subiu 330 mil seguidores. Então eu continuei pregando a palavra de Deus aí da forma que eu podia, com ou sem visualizações, com poucas ou com muitas. Eu tô aqui para servir a Deus. Então, depois de 3 meses, eu lembro que no processo eu pedia para Deus, eu falava, Deus, se não for voltar, amém, mas se for para voltar, aqui não tem explicação. Que eu olhe e veja que foi o Senhor. E aí, de fato, assim, a gente entrou na justiça, a gente tinha alguns contatos que a gente contatava a Meta lá dentro, né, do próprio escritório deles, mas nada dos recursos que a gente tentou, tipo, teve uma resposta, foi isso. Simplesmente um dia eu deitada no sofá de casa, editando vídeo pro meu perfil reserva, eu abri o direct e uma seguidora, criança, inclusive, me mandou mensagem, Mari, seu perfil voltou. E eu falei, a hora que eu cliquei, pronto. E isso foi 2 meses depois que ele tinha caído. Só que aí, durante 1 mês, ele voltou, mas ele ainda, eu não conseguia acessar. Então, ficou 1 mês com essa instabilidade e aí, com 3 meses certinho, eu consegui recuperar o perfil. Conseguiu recuperar. Pra glória de Mari, Deus. como que você alimenta a tua fé, o teu estudo bíblico? Porque eu vou te falar como bispo, eu sempre reposto os conteúdos da Mari e incentivo muito que tem um vídeo do Roblox teu fundamental, vamos até colocar um trechinho aqui, para você que é pai e mãe ainda acha que o Roblox não faz mal nenhum, que é muita prostituição. Olha, presta atenção nesse vídeo.
Roblox é um jogo muito conhecido no meio das crianças e recentemente tem viralizado muitos vídeos de dentro do jogo onde crianças estão se passando pelas do Job, mais conhecidas como prostitutas, para ganhar moedas dentro desse jogo. Inclusive tem muitas músicas viralizando hoje em dia falando das do Job. E por estar viralizando, muitas crianças, muitos adolescentes acham que isso é algo legal, mas não, as do Job são prostitutas. Elas vendem o corpo para luxar e para ganhar dinheiro. Muitas pessoas sempre comentam nos meus vídeos: ai, mas é só uma música, não tem nada a ver, a criança não sabe o significado do que é o job. Enquanto é isso que as crianças estão praticando em jogos infantis. A Bíblia fala claramente pra gente ensinar a criança no caminho que deve andar, pra que quando for velho não se desvie. Hoje em dia o que eu mais recebo de xingamento e palavrão são de crianças. Então conversem em casa, instrua a criança o que é o certo e o que é errado. O que hoje em dia o mundo diz que é certo, mas ainda é errado. Uma das estratégias que o inimigo usa hoje em dia, com certeza, é contra as crianças. Então fiquem alertas, instruam e vigiem pelas crianças. Mas e aí, o que você acha sobre isso? Já comenta aqui embaixo, também já me segue para mais vídeos. Um beijo e que Deus te abençoe. É isso, um alerta importantíssimo, Mari. E que às vezes está ali, e eu queria saber como que você fundamenta a tua fé, como foi a tua formação, Mari, para que hoje você, como bispo, eu posso dizer, você sempre traz um conteúdo muito coerente com a palavra de Deus, né, Mari? Como é que você estrutura a argumentação bíblica dos seus vídeos? É sempre buscando, né, em pregações, em cultos, mas primeiramente na minha intimidade com o Senhor. Então é todos os dias buscando a Ele e buscando na palavra dEle. Eu falo que eu não sou muito boa para decorar versículo, mas eu sempre sei o que a palavra de Deus diz. Então eu pesquiso, olha, o que a Bíblia diz? É exatamente isso. E aí aparece o versículo, eu pego o versículo e falo a partir disso. Mas eu acho que é a minha intimidade com o Senhor mesmo. Logo que eu comecei a me posicionar com conteúdo cristão, eu não queria, eu tinha medo, na verdade. Eu falava para Deus, Deus, mas eu não sou pastora para falar da Bíblia. E aí eu lembro que o Senhor me ministrou muito forte no meu coração de que eu não era pastora, mas que eu era filha dele. Então que a partir dali eu iria falar não como uma pastora, mas como filha de Deus. Então foi aí que eu comecei a buscar na palavra, e todos os meus vídeos, se a gente vê, eu coloco em cima, né, o versículo, porque eu preciso falar o que está na Bíblia. Eu não falo o que vem da minha cabeça, ou o que eu acho, ou o que eu quero. Eu falo o que está na palavra de Deus. Então eu leio o versículo, eu coloco as referências para que, além de mim, também as pessoas leiam e saibam, né, que essa é a palavra de Deus. Então é sempre isso, é sempre buscando na palavra de Deus. Mari, eu vejo hoje que existe muito pessoas que eram cristãs evangélicas decepcionadas e que elas acabam pregando um ecumenismo. Ai, veja o que há de comum nas religiões, busque só a sua fé. Quando eu olho para você e eu vejo você muito posicionada naquilo que é a fé cristã. Como você enxerga esse movimento hoje dentro das redes sociais? Isso é muito difícil porque o que mais tem são cristãos não praticantes, que a gente diz, né? Isso é muito difícil porque generaliza muito. E eu falo que esses discursos não são baseados na Bíblia, são antibíblicos. Porque se a gente lê a palavra de Deus, a Bíblia diz que Jesus é o único caminho, verdade e a vida. Então não existe outro caminho a não ser Jesus. E só esse versículo já diz tudo, né? Que realmente essas pessoas estão pregando algo diferente. E é muito triste porque muitas pessoas às vezes estão dentro da igreja, mas se machucam pelo homem, por pessoas que, enfim, né, se perdem e machucam, porque todos somos humanos, isso acontece dentro da igreja ou dentro de qualquer outra religião, isso é normal com seres humanos. E acaba pregando isso como se fosse a igreja, como se fosse Jesus que te machucou, mas Jesus não tem nada a ver com isso. E que se de fato a pessoa estivesse íntima com Jesus, se conhecesse a Jesus como Pai, como Deus, realmente isso não aconteceria. Mas é que hoje é muito normal, o mundo nos traz muitas oportunidades. Eu sempre prego isso para os jovens e para os adolescentes, porque a gente recebe muitas oportunidades. Então o que é mais confortável? Eu apresentar que eu sou de Deus, mas eu não deixo minhas oportunidades, porque eu posso ter os dois. Eu posso falar que eu sou cristã, mas eu posso viver tudo que eu quero. Então isso é mais fácil. Então é algo que é muito comum, é muito popular no meio dos jovens, né? E até muitos adultos também. Eu sempre prego muito sobre os jovens, mas sempre que eu vejo uns adultos, as pastoras, né, mais velhas que estão comigo, falam, não, mas adulto também é difícil pregar para adulto, viu? E eu falo, cara, é verdade. Mas eu acho que é porque é confortável. Falar que eu sou de Deus, porque eu vou ter uma aceitação, mas também continuar vivendo o que eu vivo. E para isso, eu preciso normalizar. Então, eu normalizando isso, eu posso viver os dois. Aí não precisa renunciar, Exato. né, Mari? Aí não difícil, precisa né? ter uma vida de santidade, de fidelidade, onde não cabe o adultério, onde não cabe a prostituição. E a Mari vem num posicionamento muito maduro para a idade dela, que é inclusive muito bem expresso, muito bem argumentado, nesse vídeo que eu quero que você conheça junto comigo.
Casei em santidade aos meus 22 anos. Muita gente diz hoje em dia que casar cedo é estragar a vida, é perder a juventude. Eu estou aqui para te provar que não. Que isso é uma mentira de Satanás. Eu casei com 22 anos e o meu marido com 24. E desde que nos conhecemos, nós escolhemos namorar e noivar em santidade. Sim, esperar pelo casamento. Então não tivemos relação sexual antes do nosso casamento. E mais uma mentira que Satanás te conta é que hoje não existem mais homens ou mulheres que esperem pelo casamento. Sim, na flor da idade, eu e meu marido escolhemos e seguimos respeitando a palavra de Deus, de que o sexo é uma prática para dentro de um casamento. Infelizmente, não tivemos um passado santo também. Mas desde que eu encontrei Jesus, eu escolhi seguir a vontade dele. E tudo se torna maravilhoso quando Jesus é o centro desse relacionamento. Quando ambos estão alinhados em Jesus ser a rocha. E claro que para casarmos, nós já tínhamos condições financeiras para isso. Isso também é algo muito importante. Eu te recomendo ser maior de idade, ter uma independência financeira e o principal de tudo, colocar Jesus no centro do relacionamento. Então sim, viva em santidade, espere pelo casamento, esteja com alguém que também é temente ao Senhor e entregue a vida de vocês e o relacionamento de vocês a Ele. Mas e aí, o que você acha sobre isso? Deixa aqui nos comentários e já me segue. Linda, você fala de um ponto importante que às vezes é abordado com muito tabu, que é a prosperidade, Mari. Você vai voltar aqui no Bispo Afim Família, está convidada para falar do empreendedorismo do teu marido, que essa nova linha de sandálias que se chama... Nós somos donos de 3 empresas, Use Pé Direito, que é de chinelos, camisetas, bonés do Brasil para o brasileiro, de brasileiros para brasileiros. Sim. A gente tem agora um lançamento que eu contei para a Bispa, que é um refrigerante Pure Up, que tem 20 gramas de proteína, então para a galera que precisa repor proteína, que precisa bater proteína todos os dias, é um refrigerante muito gostoso e fácil para você bater proteína. E a outra que é a Reimu, que é um doce de leite, 0 açúcar e com pouquíssimas calorias. Gente, eu quero conhecer esse. Mari, e no empreendedorismo também, vocês experimentam da prosperidade de Deus. Então, quando você fala, esteja pronto financeiramente para que você estabeleça um casamento, um matrimônio, isso é algo importante também. Deus tem te prosperado, Mari? Sim, para a glória dele é muito importante. Eu falo que o meu marido é a cabeça mais empresarial, mais de empreendedor, e eu somo, né, com a visibilidade, com a imagem que eu coloco na internet. Mas isso é muito importante porque, gente, Deus faz a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa. Então, precisamos correr atrás de trabalhar. Eu vivo para o evangelho, para o meu ministério, mas eu não me sustento com o meu ministério. Não é errado você se sustentar também pelo ministério, mas o que Deus colocou no nosso coração é que o ministério do meu marido, que é essa área de empreendedorismo, de empresarial, iria somar com o meu. Então, além das nossas empresas, né, bancar, porque eu falo, gente, não cobro para pregar, se a igreja quiser ofertar, às vezes a igreja pequenininha oferta R$100, às vezes não oferta, às vezes oferta 1.000 e tá ótimo também. Mas eu falo, às vezes eu pago para pregar. Eu acabei de voltar do Japão. Eu e meu marido, a gente foi pro Japão, a gente fez parte de uma tour e tudo lá a gente custeou. Então, nós custeamos, as nossas empresas custearam as nossas passagens, que não foram baratas, foi tudo muito caro, para que a gente alcançasse essas pessoas. A gente tem uma ONG na África. Então, por que nós precisamos ser prósperos? Para luxar? Não, mas para manter o ministério e o reino de Deus. Então, a gente precisa dessa outra parte para que a gente mantenha, né, os programas e o órfão e a viúva, né? A Bíblia diz que a religião pura para Deus é não se misturar com as obras do mal, mas também estar ajudando órfãos e viúvas. Então é exatamente isso que a gente faz. A gente tem as nossas empresas para essas empresas custearem o nosso ministério e o reino de Deus. É lindo de ver o que Deus tem feito na vida da Mari Coalho. E a Mari também é uma das grandes apoiadoras, incentivadoras da Marcha para Jesus, que é esse movimento que cada ano ele ultrapassa gerações, são mais de 34 anos. E esse vídeo recente que ela trouxe com um olhar único da Mari Coalho viralizou e impactou milhares de corações, mais de 1 milhão de visualizações. Vamos acompanhar. O que aconteceu ontem na Marcha para Jesus. Milhões de pessoas glorificando a Jesus. Sim, que absurdo foi esse? Marcha para Jesus é um movimento que acontece todos os anos em diversos lugares do Brasil.
Ontem aconteceu em São Paulo, onde milhões de pessoas estavam ali para glorificar o nome de Jesus. Sem dúvidas de coração, eu estive lá com vocês, acompanhando e adorando a Jesus. Mas e aí, você já esteve em alguma marcha para Jesus? Deixa aqui nos comentários e já me segue para mais vídeos. Ah, olha, eu vou te contar, Mari, eu estou desde a primeira marcha para Jesus. Só teve uma marcha que eu não participei, foi no dia que a Carol, minha filha, nasceu no dia da marcha para Jesus. Não, e eu tenho uma boa também, eu já estive na marcha muito pequenininha com a minha mãe, escrevi no papelzinho, botei no pé, estive marchando com vocês. E aí, ano passado, quando eu já tava, aí no meio do caminho desviei, foi que eu contei pra vocês no vídeo, mas daí no ano passado conheci vocês aqui e eu casei no dia da marcha do ano passado. Você tá brincando, Aí Mari. o pessoal me convidou e eu falei, gente, vai ser o dia do meu casamento, inclusive agora eu vou fazer um ano de casada. Sim, sempre na marcha. Sim. E aí, nessa marcha desse ano, né, eu também fechei com você, não, gente, eu vou, divulguei a do Rio, a daqui de São Paulo, mas no dia uma amiga casou também, e esse casamento dela eu profetizei muito, depois fui pro Paraguai. Então esse vídeo que eu gravei, eu tava no Paraguai gravando meia-noite depois da marcha que tinha acontecido, porque mesmo se eu não tô presente, eu tô com vocês em coração. Amém. E contem comigo, eu amo a Marcha pra Jesus, Amém. sem dúvidas. Eu vejo, inclusive mandei amigos influenciadores que, como eu postei, muitos me mandaram, Mari, eu quero estar na marcha. Daí eu fiz o contato, né, de quem me contatou pra marcha, entre os meus amigos, eles foram, aproveitaram, gravaram muito conteúdo lá. O Lúcio teve lá, que foi a primeira vez, o Gerson. Que legal, eles são uma bênção mesmo. Um monte de convidados queridos. Gente, essa é a Mari Coalho, uma referência para uma geração que tem feito daquilo que Deus deu a ela, da influência digital, um lugar de anunciar a verdade da palavra. E Jesus disse, né? Conhecereis a verdade vos libertará, Mari. E hoje você, uma mulher casada, empresária, podendo anunciar sua convicção como serva de Deus. E quais são os próximos planos para a gente saber, Mari, te acompanhar? Olha, os próximos planos, em nome de Jesus, já tô grávida. Ainda não, tem que voltar daqui a aqui. pouquinho. Já está se preparando, Mari? Daqui a pouquinho, já tô vendo todos os exames, tudo certinho, já falei para Deus, a hora que o Senhor quiser agora. É agora, ai que delícia. Amém. Quantos filhos vocês planejam ter, Mari? Menina, meu marido 5. Olha! E eu falei, amor, pelo carro, né? Vamos 4, mas se vir 5 também tá Agora, se ótimo, você tá animada para 4 filhos? Tô animada. Melhor decisão da fala, vida. A gente fala, né? Tantas pessoas de outras religiões têm tanto filho, aí o mundo já vai ver. Não, gente, a gente que é cristão tem que crescer e multiplicar. A Bíblia diz que filhos são heranças do Senhor, então precisamos ter filho. Ai, eu vou ter só um filho, amém, irmã. Amanhã eu vou ter 5. eu apoio. Muito bem, segue aí, se você ainda não segue essa linda, @Mari Coalho, que já tá convidada para voltar aqui, trazendo as novidades aí. E além de tudo, uma empresa cristã, né, gente? Que coisa deliciosa. Mari, Deus continue te usando nas redes sociais, continue mantendo essa chama viva, essa voz importante para essa geração, que também tira de muitos jovens a confusão que o inimigo planta dentro daquilo que é a verdadeira vida cristã, que ela é sim de ousadia, ela é de prosperidade, ela é de crescimento, mas ela é radical no posicionamento de fé, né, Mari? Deus abençoe muito, querida. Você é bem-vinda aqui, Obrigada. viu? E a gente segue agora, e chegando ao fim do Bispo Fé em Família, se você quiser rever, compartilhar essa entrevista com alguém, tá lá no Bispo Fé em Família TV, no YouTube. Deus abençoe. Um dia maravilhoso, que esse momento que Deus te parou aqui sirva também de um chamado de Deus para que, se precisar, você virar as costas para tudo aquilo que o mundo tem te apresentado, você também possa tomar a posição da Mari, a minha posição, daqueles que têm um chamado para fazer parte do reino de Deus aqui na terra. O Bispo Fé em Família vai ficando por aqui e até o próximo Bispo Fé. Deus abençoe.